Pérolas da Hassidut, Tânia, Likutei Moharan, Perik Gimel. Agora, a cada distinção e grau das três Nefesh, Ruach e Neshama, que consiste nas 10 faculdades, correspondente às 10 sefirot superiores, que são as manifestações divinas, das quais elas descendem e que estão divididas em 2 grupos, que são 3 mães e 7 derivadas, a saber, Chokhmah, que é a sabedoria, Binah, entendimento, e Da'at, conhecimento, e os 7 dias da criação, como Hesed, bondade, Gevurah, severidade, Tiferet, beleza. Similarmente, assim ocorre com a alma humana, que é dividida em 2, Shechel, que é o intelecto, e Midot, que são os atributos emocionais. O intelecto inclui Chokhmah, Binah e Da'at, Habad, enquanto as Midot são o amor a Hashem, o temor e medo dele, a glorificação dele e assim por diante. Habad são as faculdades intelectuais, que são chamadas de mães e constituem a fonte das Midot, pois as Midot derivam de Habad. A explicação do assunto é o comentário dos nossos sábios sobre o verso apega-te a ele. Aquele que se apega a um estudioso da Torá é considerado pela Torá como se estivesse ligado a Shekhinah, a presença divina, pois através da ligação com os eruditos. A explicação do assunto é o seguinte: o intelecto da alma racional, que é a faculdade de conhecer qualquer assunto, é chamado de Chokhmah. A potencialidade do que é quando uma pessoa traz poder do potencial à ação, isto é, quando ela medita com seu intelecto, com a finalidade de entender algum assunto de forma verdadeira e profunda, tal como ele evoluiu a partir do conceito que essa pessoa concebeu em seu intelecto. Isto é chamado de Binah. Elas, Chokhmah e Binah, são os próprios pai e mãe que originam o amor a Deus e o temor a Ele, pois quando o intelecto da alma racional medita e se aprofunda imensamente na grandeza de Hashem, como Ele preenche todos os mundos e envolve todos os mundos, na presença de quem tudo é considerado como nada, a partir daí nasce e é despertada em sua mente e em seu pensamento a emoção do temor à divina majestade, o temor e a vergonha frente à sua abençoada grandeza, a qual não tem fim nem limite, e o temor de Deus no seu coração. Em seguida, seu coração vai como um carvão em brasa, arder com um intenso amor, compaixão, desejo e ardor, e uma alma ansiosa em relação à grandeza do abençoado Ein Sof. Isto constitui o ápice da paixão da alma, sobre qual as escrituras falam: minha alma anseia por ti, até se desfalecer, e minha alma está sedenta por Deus, e minha alma é sedenta por ti. Esta sede deriva do elemento fogo, o qual se encontra na alma divina. E como afirmam os estudiosos de ciência natural, e também como se encontra em Etz Haim, o elemento fogo está no coração, enquanto a fonte do elemento água é da umidade que está no cérebro, o que é explicado em Etz Haim, o portal 50, com a referência da faculdade de Chokhmah, que é chamada de água da alma divina. As demais Midot são produtos do temor e amor e as suas derivações, como é explicado o Da'at, cuja a etimologia pode ser encontrada no versículo: e Adão conheceu Yada, Eva, Havá. Isso implica ligação, isto é, alguém que une a sua mente com uma ligação muito firme e estável, fixando firmemente seus pensamentos na grandeza do abençoado Ein Sof, sem dirigir sua mente, pois até mesmo alguém que é sábio, conhecedor da grandeza do abençoado Ein Sof, nada vai, a menos que se conecte ao seu conhecimento, Da'at, e fixa seus pensamentos com firmeza e perseverança, produzindo em sua alma o verdadeiro temor e amor, mas sim apenas as fantasias vãs. Portanto, Da'at é a base das Midot e a sua fonte de vitalidade. Ela contém Hesed, Gevurah, isto é amor e seus derivados, e temor. Em acréscimo às 10 faculdades, toda a alma divina, a Nefesh, possui 3 vestimentas. São elas: pensamentos, fala e ação, que se expressam nos 613
13 preceitos da Torá, pois quando uma pessoa cumpre ativamente todos os preceitos que requerem ação física e com o poder da fala, ela se ocupa em expor todos os 613 preceitos e suas leis, e com o poder do pensamento ela compreende tudo o que é capaz de entender do Pardês. Na Torá, então todos os 613 órgãos da sua alma ficam vestidos nos 613 preceitos da Torá. Especificamente as faculdades Rabad que a sua alma contém estão vestidas na compreensão da Torá, que ela compreende no Pardês, de acordo com a extensão de sua capacidade mental e da raiz celestial de sua alma. E as Midot, isso é temor e amor, os seus derivados e ramificações. Estas vestimentas estão no cumprimento dos preceitos da ação e da palavra, se referindo especificamente ao estudo da Torá, que equivale a todos os preceitos, pois o amor é a raiz de todos. Os 248 preceitos positivos, todos se originam dele, e sem ele, o cumprimento dos preceitos não é verdadeiro, pois aquele que os cumpre sinceramente ama o nome do Eterno e deseja unir-se a ele de forma verdadeira, pois não é possível unir-se a ele se ele não está através do cumprimento dos 248 preceitos, que são os 248 órgãos do rei, por assim dizer, como é explicado, e o temor é a raiz dos 365 preceitos proibitivos, o temor de rebelar-se contra o Supremo, Rei dos Reis, o Santo abençoado seja ele, ou um temor mais profundo, que este quando a pessoa se sente envergonhada na presença da grandeza divina, de modo que não se rebelará contra sua glória, e nem fará o que é mal aos seus olhos. Isto é, aquelas coisas abomináveis, odiadas por Hashem, que são as Klipot e a Sitra Achra, que se nutrem do homem aqui embaixo, e o controlam através dos 365 preceitos proibitivos que ele transgride. Estas três vestimentas usadas em função da Torá e seus preceitos, apesar de serem chamadas de vestimentas da Nefesh, Ruach e Neshama, possuem qualidades infinitamente mais elevadas e superiores do que as da Nefesh, Ruach e Neshama em si, como foi explicado no Sagrado Zohar, que a Torá e o Santo abençoado seja ele são um. O significado disto é que a Torá, que é a sabedoria e a vontade do Santo abençoado seja ele, e a sua gloriosa essência são um, uma vez que ele é o Santo, o conhecedor, quanto o conhecimento. Como foi explicado em nome de Maimônides, e apesar de o Santo abençoado seja ele, ser chamado de Ein Sof, infinito, e a sua grandeza jamais pode ser compreendida, e nenhum pensamento pode captá-lo por completo, assim também é a relação, a sua vontade e a sabedoria, como está escrito. Não há como aprender seu entendimento. E será que tu pode, por meio da busca, encontrar Hashem? Pois meus pensamentos não são teus pensamentos. No entanto, foi dito em relação a isto: aonde você encontrará a grandeza do Santo abençoado seja ele, lá você encontrará a sua humildade, pois o Santo abençoado seja ele condensou a palavra Titsum, sua vontade e sabedoria dentro dos 613 preceitos da Torá e em suas leis, bem como nas combinações das letras da Torá, do Neviim e do Ketuvim, e nas explicações deles, que se encontraram nas Agadot, nos Midrash de nossos sábios, de abençoada memória. Tudo isso com finalidade de que toda Neshama, ou Ruach e Nefesh, dentro de um corpo humano, esteja apta para compreendê-las através da sua faculdade de entendimento, cumprindo-as tanto quanto possível em ação, a fala e pensamento, vestindo-se dessa forma, com todas as suas 10 faculdades nessas 3 vestimentas. Por esse motivo a Torá foi comparada à água, pois assim como a água desce de um nível mais alto para o nível mais baixo, da mesma forma a Torá desceu de seu lugar de glória, que é a sua abençoada vontade e sabedoria, pois a Torá e o Santo abençoado seja ele são um, e nenhum pensamento pode
pode aprendê-lo de tudo. E de lá a Torá desceu progressivamente através de estágios ocultos, níveis após níveis, no encadeamento dos mundos, até se investir em substâncias corpóreas e em coisas desse mundo, abrangendo quase todos os preceitos da Torá, suas leis e as combinações das letras materiais escritas com tinta em um livro, ou seja, os 24 volumes da Torá, os Neviim Ketuvim. Tudo isso com finalidade de habilitar todo o pensamento a captar a vontade e a sabedoria divina, e assim fazer com que, mesmo dentro dessas faculdades da fala e da ação, que estão em um nível inferior ao pensamento, fiquem habilitados a captá-las e investirem-se nelas. Assim, pois, uma vez que a Torá e seus preceitos vestem todas as 10 faculdades da alma, com todos os seus 613 órgãos da cabeça aos pés, a alma está completamente ligada a Hashem, no elo da vida, que é a própria luz de Hashem, efetivamente envolvendo-se e vestindo-se da cabeça aos pés, como está escrito: o Eterno é minha rocha e o meu refúgio nele. Assim também está escrito como um escudo, assim é a vontade de Hashem que o envolve, significando sua abençoada vontade e a sabedoria que está vestidas em sua Torá e em todos os seus prefeitos e em todos os seus preceitos. Estas são as pérolas da Hassidut. Tânia, Likutei Moharan, Perek Dalet. The beginning of praise and the commencement of song, the beginning of jubilation and the commencement of exaltation. Do the princes sing who serve each day the Elohim of Israel and the throne of his glory? They bear up the wheel of the throne of his glory. Sing, sing for joy, supernal dwelling. Shout, shout for joy, precious vessel, made marvelously and a marvel. Surely thou shalt gladden the King who sitteth upon thee, as the joy of the bridegroom in his bride chamber. When I came to take refuge under the shadow of thy wings, in the joy of my heart which rejoiced in thee. With the converse, my heart is with the converse of the King, and with thy Maker thou dost hold discourse. As it is said, holy, holy, holy is the Lord of hosts. From the praise and song of each day, from the jubilation and exaltation of each hour, and from the utterance which proceedeth out of the mouths of the holy ones, and from the melody which welleth up out of the mouths of the servants. Mountains of fire and hills of flame are piled up and hidden and poured out each day. As it is said, holy, holy, holy is the Lord of hosts. Why shouldst thou be affrighted, faithful servant? Why shouldst thou be terrified, servitor beloved? I say to thy face, Zohar Ariel, Lord God of Israel, if I be not affrighted, who is he that shall be affrighted? If I be not terrified, who is he that shall be terrified? For I am summoned before the omnipotent 6 hours in each day, and 1,000 times I am dragged upon my knees until I touch the throne of glory. And then the voice would answer, say, and there was a voice above the firmament that was over their heads. When they stood, they let down their wings. As for those who practice upon you,